Ayrton Senna, ídolo do automobilismo, considerado um dos maiores e mais habilidosos de todos os tempos. Conquistou 3 vezes o campeonato mundial, mas morreu no auge da carreira, deixando uma imensa saudade. Bem-vindos ao Biografias, eu sou a Monique e hoje eu vou te contar a biografia de Ayrton Senna. Se você gosta de biografias, se inscreva no canal, toda semana um novo conteúdo. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960. Filho de Milton da Silva, empresário do ramo metalúrgico, e de Neide Senna da Silva, irmão de Viviane Senna e Leonardo Senna. Ayrton, quando criança, foi diagnosticado com problemas de coordenação motora. Seu pai, que era um entusiasta do automobilismo, percebeu como seu filho se sentia atraído por carros. Com 4 anos de idade, ganhou seu primeiro kart. Com 7 anos, começou a treinar no kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Aos 8 anos, ele dirigia o carro da família e tinha como inspiração Jim Clark e Jake Stewart. Ayrton Senna iniciou sua carreira automobilística com o patrocínio de seu pai. Conquistou diversos títulos correndo no kart. Foi campeão paulista na categoria júnior, campeão brasileiro e campeão sul-americano, além de vice-campeão mundial em 79 e 80. No início dos anos 80, ele se mudou para a Inglaterra para continuar sua carreira no automobilismo. Em 1981, ingressou na Fórmula Ford. Logo no primeiro ano, foram 12 vitórias em 20 provas. Em 82, no Ford 2000, disputou os campeonatos britânicos e europeus, quando quebrou todos os recordes. Nas 6 primeiras corridas do ano, conquistou a pole position, com vitórias além de realizar a volta mais rápida dos circuitos. Em 28 provas, conquistou 22 vitórias, 18 poles e as 22 voltas mais rápidas, além de 516 pontos. Em 83, Senna assinou com a Fórmula 3 inglesa, conquistando 9 vitórias consecutivas, um recorde mundial. Em 84, ingressou na Fórmula 1 e na segunda competição já conquistou seu primeiro ponto. No final da temporada, além de 13 pontos conquistados, subiu 3 vezes no pódio. O primeiro pódio de Ayrton Senna na Fórmula 1 foi conquistado no Autódromo de Mônaco, quando conquistou o segundo lugar. O segundo pódio de Senna na Fórmula 1 foi no circuito de Brandhatt, na Inglaterra, quando conquistou o terceiro lugar. O terceiro e o último pódio de Senna na Toleman veio em Portugal, quando conquistou o terceiro lugar. Em 1985, Senna assinou com a equipe Lotus. Entre os anos de 85 e 87, participou de 48 grandes prêmios e venceu 6. Em 87, assinou com a McLaren Honda e em 88, subiu ao pódio pela primeira vez como campeão mundial de Fórmula 1 no GP de Suzuka, no Japão. Depois de uma disputa acirrada contra Alain Prost. Naquele ano, Senna participou de 13 pole positions e venceu 8. O bicampeonato mundial veio em 90, também em Suzuka, no penúltimo GP da temporada. Em 91, novamente em Suzuka, Ayrton Senna conquistou o tricampeonato mundial. Em 94, Ayrton Senna foi contratado pela equipe Williams. No dia 20 de janeiro, fazia seu primeiro teste com o carro da equipe inglesa. A primeira corrida da temporada de 94 foi em Interlagos, no Brasil, onde conquistou a pole position, mas rodou ao tentar perseguir Schumacher e abandonou a corrida. A segunda prova foi no GP do Pacífico, no Japão, e durou apenas poucos segundos para Senna, quando seu carro rodou e ainda foi atingido por Nicola Larini da Ferrari. Na vida pessoal, Ayrton Senna teve 5 namoros públicos
Lilian de Vasconcelos Souza, Adriane Yamin, Xuxa Meneghel, Cristine Ferrácio e Adriane Galisteu. Ele era muito reservado. Casou com Lilian em fevereiro de 81. Após o casamento, Lilian passou a assinar como Lilian Sena da Silva. Viveram juntos em uma casa em Londres, mas a união durou apenas 8 meses. Após o divórcio, Sena assumiu seu caso com Adriane Yamin. À época, uma adolescente de 15 anos, herdeira da empresa Duchas Corona. O relacionamento foi bastante comentado pelo fato de a menina ser menor de idade. O relacionamento durou até o fim de 88. Entre 90 e 91, já campeão mundial de Fórmula 1, Senna teve um relacionamento com a carioca Cristine Ferrácio, jovem da elite carioca. O relacionamento durou 2 anos. Ayrton também teve rápidos casos com diversas mulheres, especialmente modelos. Edilaine de Barros Gonçalves engravidou e entrou na justiça para provar a paternidade da filha, mas através de exame de DNA foi constatado que Senna não era o pai da criança. Um dos romances que mais interessou a mídia foi de Ayrton Senna e Xuxa Meneghel. Os dois eram ídolos famosos, ricos e bem-sucedidos. Diziam que era apenas uma jogada de marketing, mas Senna apaixonou-se ao ponto de parecer que nem a carreira mais interessava. Cada minuto livre que tinha, voava para o Rio para estar com ela. Ayrton culpou mais tarde a empresária de Xuxa pelo fim da relação. Em 93, Ayrton iniciou um namoro com Adriane Galisteu. O piloto chegou a declarar que finalmente havia encontrado a mulher ideal. O relacionamento durou até a morte do piloto. No dia 1º de maio de 1994, na 7ª volta do circuito de Imola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino, o carro de Senna, voando a 300 km por hora, chocou-se contra o muro de proteção na curva Tamburello, provocando a morte do piloto. A morte de Ayrton Senna sensibilizou o país inteiro. No dia 4 de maio, o caixão com seu corpo foi retirado de dentro do avião e coberto com uma bandeira do Brasil. Transportado em um carro do Corpo de Bombeiros, foi levado para a Assembleia Legislativa, escoltado por 15 batedores e uma multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas, que prestaram a última homenagem ao ídolo. Ayrton Senna foi enterrado no cemitério do Morumbi, em São Paulo, no dia 5 de maio de 1994. Em 10 anos de Fórmula 1, Senna disputou 116 corridas, conquistou 65 pole positions e venceu 41 competições. Conquistou 6 vezes o GP de Mônaco, sendo chamado o Rei de Mônaco. Senna era um católico devoto e lia regularmente a Bíblia. Seu túmulo traz a frase: "Nada pode me separar do amor de Deus". Ele doou milhões para pessoas pobres e pouco antes de sua morte, demonstrou a vontade de criar um instituto dedicado a ajudar pessoas carentes no Brasil. O Instituto Ayrton Senna foi fundado por sua família em novembro de 1994. Ele tinha orgulho de ser brasileiro e queria fazer mais pelo Brasil. Sempre teve em mente que um futuro melhor passava pela educação. Deixou um legado que inspira milhões em todo o mundo por causa de suas habilidades e dedicação ao esporte. Agora, algumas curiosidades sobre Ayrton Senna. Em 1983, Senna correu uma prova inteira de Fórmula 3 na Inglaterra com o carro sem freios. O circuito inglês de Silverstone, onde ele venceu 9 provas seguidas na Fórmula 3, foi apelidado de Silverstone, se referindo ao sobrenome Silva de Ayrton. Em março de 95, o capacete que Ayrton Senna usou ao conquistar seu primeiro título de Fórmula 1 foi a leilão. O lance vencedor foi de $45 mil. O capacete tinha os autógrafos de Senna e Xuxa. Ele ainda é o mestre incomparável de Mônaco.
o maior vencedor da história do evento. Ele venceu 6 vezes e apenas 2 homens além dele ganharam 5. Ele foi indiscutivelmente o pensador mais profundo da história do esporte. A visão filosófica de Senna pode ser vista em suas frases, pensamentos e entrevistas. Ayrton pediu que algo fosse feito em nome da segurança na curva Tamburello de Imola. Ele disse que temia que alguém morresse naquele local. 5 anos depois, Senna morreu exatamente ali. No GP do Brasil de 91, depois da vitória, ele ficou tão exausto que precisou de ajuda para sair do carro. Ayrton Senna foi o responsável por trazer a marca Audi para o Brasil. Senna salvou a vida de Eric Comas. Durante uma prova, ele foi o único motorista a parar quando viu o francês inconsciente. Ele desligou o motor do carro para não pegar fogo e segurou a cabeça para estabilizar o pescoço, até que os paramédicos pudessem chegar. Senna costumava comemorar a vitória com uma bandeira do Brasil. Se ele tivesse ganho a prova que culminou em sua morte, ele teria hasteado a bandeira austríaca, em homenagem a Roland Ratzenberg, piloto que havia morrido um dia antes. Desde o momento em que ele morreu, todos os carros de Fórmula 1 que a Williams produziu têm o rosto ou o logotipo de Senna. Ayrton falava 4 idiomas: português, inglês, espanhol e italiano. O funeral de Senna foi um dos maiores da história. Se você quiser acrescentar mais alguma informação a esse vídeo, fique à vontade aqui nos comentários. Eu agradeço a sua companhia e te vejo na próxima biografia.